dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, vamos meditar em Tiago, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 19, que diz assim: Entendam isso, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apresse em falar nem em cirar. A ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceite humildemente a palavra que lhe foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Amém. Quero destacar aqui 3 coisas importantes nesses 2 versículos para a nossa meditação. A primeira coisa é quando o Tiago nos adverte a ouvir mais e falar menos. Nós temos muita dificuldade de ouvir, não é mesmo? E às vezes falamos muito, principalmente quem tem o temperamento sanguíneo, quem tem o temperamento mais extrovertido, né? Tem essa dificuldade. E isso é um exercício que a gente precisa fazer. Então, quando nós falarmos, vamos prestar atenção nisso, né? Quando falamos demais, quando ouvimos menos. Porque quando a gente fala demais e ouve menos, a gente sempre vai dar a impressão de que a nossa fala é mais importante, de que a nossa opinião é mais importante, que os outros devem nos ouvir. Mas o Tiago nos adverte de forma aqui muito clara que nós precisamos atentar para isso. Então preste atenção na sua próxima conversa, preste atenção em você mesmo, no quanto você fala e no quanto você ouve. E valoriza mais o ouvir. Tem um dizer popular que fala que quando a fala vale prata, o silêncio vale ouro. Então, às vezes, a gente ouvindo, a gente vai conseguir ter menos atitudes egoístas e às vezes até mesmo de ira, de revolta, de raiva, porque quando a gente não ouve bem, a gente acaba também não entendendo bem. E muitas vezes a pessoa está falando uma coisa, a gente está entendendo outra, porque não ouve, precipita, né, e já começa a falar. E a maioria das nossas falhas está na nossa maneira de falar rápido, falar agitado, precipitado, né? É uma situação que a gente precisa realmente ver com muito carinho as nossas vidas, porque quantas vezes ofendemos os outros, né, por causa das nossas falas precipitadas. Então, é isso que ele fala para nós, que nós devemos estar pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque também a gente se ira facilmente. Muitas vezes a gente fica irado com aquilo que a gente ouve, e às vezes o que a gente ouve de uma forma precipitada nem é aquilo que a pessoa quis dizer, não é? E aqui é bem claro, a ira humana não produz a justiça divina. A ira humana não produz a justiça divina. Eu tinha muito problemas com ira e o Senhor me corrigiu. O Senhor falou, você precisa parar com essa ira. Você precisa trabalhar essa ira em você. Porque eu ficava irada no trânsito, ficava irada, tinha um temperamento, né, explosivo. E o Espírito Santo de Deus foi me moldando. A partir do momento que eu me converti, eu fui moldando, sendo moldada, né? E eu via muito esse versículo na minha mente. A ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Se você quer a sua própria justiça, então faça na sua gritaria, na sua ira. Mas se você quer a minha justiça, deixe que eu faça e se cale. É isso que o Espírito Santo de Deus falava para mim, né? Então a primeira coisa que eu quero deixar para você é isso aí. Seja pronto para ouvir, mas não se apresse para falar. E não produza a sua própria ira. Deixa Deus te justificar, deixa Deus se levantar a seu favor. E a terceira coisa é quando ele fala aqui, portanto, remova toda impureza e maldade, aceite humildemente a palavra que lhe foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvar-te, para vos salvar. Então, vamos implantar, vamos, né, dar ouvido a essa palavra do Senhor que é implantada no nosso coração e sermos humildes. E tirar do nosso coração a maldade, a ira, o egoísmo, aquilo que não vem do Senhor, né? Porque com certeza, se nós fizermos isso, o Senhor se levanta a nosso favor, o Senhor nos justifica, o Senhor nos dá a vitória. Nós não precisamos nós mesmos nos levantarmos a favor de nós mesmos ou para nos justificar em nada. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.